Política baseada no mercado, a segunda situação, que são licenças de poluição negociáveis. Retomando o exemplo das fábricas de papel e da fábrica de aço, vamos supor que a EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, apesar dos conselhos de seus economistas, decida adotar a regulamentação e exija que cada fábrica reduza sua poluição para 300 toneladas de lixo por ano. Um dia, depois de a regulamentação ter entrado em vigor, e depois de as duas fábricas estarem adaptadas a ela, estas vão à Agência de Proteção, a EPA, com uma proposta. A fábrica de aço deseja aumentar sua emissão de lixo em 100 toneladas. A fábrica de papel concorda em reduzir sua poluição na mesma quantidade se a fábrica de aço lhe pagar 5 milhões de dólares. A EPA deve permitir que as fábricas façam esse acordo? Do ponto de vista da eficiência econômica, permitir o negócio é uma boa política. O negócio deve deixar os proprietários das duas fábricas em melhor situação, já que ambos voluntariamente concordaram com ele. Além do mais, o negócio não teria efeitos externos, porque o volume total de poluição neste caso continuaria o mesmo, né? Ou seja, 300 toneladas por fábrica, sendo que uma vai ser 200 e a outra vai ser 400. O resultado final, no caso aí, continuará em 600 toneladas de lixo por ano. Assim, o bem-estar social aumenta ao se permitir que a fábrica de papel venda seus direitos de poluição a fábricas de aço. Ou seja, dado que eu tenho o direito de poluir até um certo limite e não uso esse direito, o que se diz aqui nesta política baseada no mercado, a segunda, licenças de poluição negociáveis, é, portanto, de que eu poderia comercializar essa licença que eu tenho até um certo nível de poluição. A mesma lógica se aplica a qualquer transferência voluntária de direitos de poluição de uma empresa para outra. Se a EPA permitir que as empresas façam essas transações, terá em essência criado um novo recurso escasso, as licenças de poluição. Ou melhor, essa situação faz com que se crie um mercado de licenças de poluição, onde pessoas vão ter direito a poluir, mas não fazem, e poderão comercializar essas licenças com outros agentes econômicos que talvez querem, por exemplo, poluir um pouco mais. Um mercado para a negociação dessas licenças se desenvolverá e esse mercado será regido pelas forças de oferta e demanda. A mão invisível garantirá que esse novo mercado aloque com eficiência o direito de poluir. Ou seja, as licenças ficarão com aquelas empresas que derem maior valor a elas, conforme a quantia que desejarem pagar. E aí, se você tem escassez das licenças, porque, por exemplo, cada indústria tem 300 toneladas de lixo por ano de licença para poluir, significa que essas licenças elas são escassas, você começa a criar um mercado de venda dessas licenças e, na verdade, essas licenças começam a ser leiloadas pela lei de oferta e demanda, porque, consequentemente, as empresas que têm e que desejam vender vão vender pelo melhor preço. A disposição de uma empresa para pagar pelo direito de poluir, por sua vez, dependerá de seu custo da redução da poluição. Então, quanto maior o custo para reduzir a poluição, maior o valor que desejará pagar pela licença. Porque aqui nessa situação das licenças, a gente tem que considerar que, por exemplo, se uma fábrica precisa poluir mais, ela vai ver quanto é o custo de comprar a licença e quanto é o custo de desenvolver uma tecnologia ou melhorar o processo produtivo para a redução da poluição. Então vai colocar isso como aquilo que a gente já viu em capítulos anteriores. Essa é a questão do custo de oportunidade, ou seja, se eu pago 5 milhões para ter novas licenças ou eu gasto 2 milhões para desenvolver novas tecnologias, é claro que eu vou desenvolver novas tecnologias. Agora, se a licença de poluição custa 5 milhões
e desenvolver novos maquinários e novas tecnologias me custa 10 milhões, eu vou continuar poluindo e vou ao mercado comprar novas licenças. Então, esse é o custo de oportunidade que as fábricas farão para tomar as suas decisões e para saberem se pagar por mais licença vale a pena do ponto de vista econômico. Uma vantagem de se permitir um mercado de licenças de poluição é o fato de que a alocação inicial das licenças de poluição entre as empresas não tem importância do ponto de vista da eficiência econômica. As empresas que podem reduzir a poluição a baixo custo estariam dispostas a vender qualquer licença que conseguissem obter, e as empresas que só conseguem reduzir a poluição a um alto custo estariam dispostas a comprar todas as licenças de que precisassem, aquilo que eu expliquei, ou seja, as empresas vão realizar um custo de oportunidade. Desde que haja um mercado livre de direitos de poluição, a alocação final será eficiente, qualquer que seja a alocação inicial. Reduzir a poluição usando essas licenças pode parecer bem diferente de usar os impostos corretivos, mas as duas políticas têm muito em comum. Em ambos os casos, as empresas pagam por sua poluição. Com os impostos corretivos, as empresas poluidoras têm de pagar o imposto ao governo. Com as licenças de poluição, as empresas poluentes devem comprar suas licenças. Mesmo as empresas que já possuem licenças devem pagar para poluir. O custo de oportunidade para poluir é o que receberiam pela venda de suas licenças no mercado aberto. Então, mais uma vez, o custo de oportunidade para poluir é o que receberiam pela venda de suas licenças no chamado mercado aberto. Tanto os impostos corretivos quanto as licenças de poluição permitem internalizar a externalidade da poluição ao torná-la mais dispendiosa para as empresas poluírem. A semelhança das duas políticas pode ser observada considerando-se um mercado de poluição. Os dois painéis da figura 4 mostram a curva de demanda por direitos de poluição. Essa curva indica que quanto menor for o preço da poluição, mais empresas optarão por poluir o meio ambiente. No painel A EPA usa um imposto corretivo para estabelecer um preço para a poluição. Nesse caso, a curva de oferta por direitos de poluição é perfeitamente elástica, porque as empresas podem poluir o quanto quiserem, desde que paguem um imposto, e a posição da curva de demanda determina a quantidade de poluição. Já no painel B, a EPA estabelece uma quantidade de poluição emitindo licenças. Nesse caso, a curva de oferta de direitos de poluição é perfeitamente inelástica, porque a quantidade de poluição é determinada pelo número de licenças, então existe um limite. E a posição da curva de demanda determina o preço da poluição. Então isso vai depender, portanto, de como as empresas vão se comportar diante do custo de oportunidade de poluir, comprando novas licenças ou de melhorar o processo produtivo. Daqui a pouco a gente volta aqui para a figura número 4 da poluição. A EPA pode atingir qualquer ponto da curva de demanda, seja estabelecendo um preço por meio de imposto corretivo, seja estabelecendo uma quantidade por meio de licenças de poluição. Em alguns casos, contudo, vender licenças pode ser melhor do que aplicar um imposto corretivo. Suponhamos que a EPA não deseje que mais de 600 toneladas de lixo sejam lançadas ao rio. Mas como não conhece a curva de demanda por poluição, não está certa quanto ao montante de imposto que tornaria possível atingir essa meta. Nesse caso, ela pode simplesmente leiloar 600 licenças de poluição. O preço do leilão mostraria a magnitude apropriada do imposto corretivo. A ideia de o governo leiloar o direito de poluir pode, em princípio, parecer obra da imaginação de alguns economistas. E de fato foi assim que a ideia surgiu. Mas a EPA tem usado cada vez mais o sistema como forma de controle da poluição. Uma história de sucesso tem sido o caso do dióxido de enxofre, SO2, causador principal da chuva ácida. Em 1990, emendas feitas ao Clean Air Act, ou Lei do Ar Limpo,
exigiram que as usinas elétricas reduzissem substancialmente a emissão de SO2. Ao mesmo tempo, essas emendas estabeleceram um sistema que permitiria que as usinas negociassem as licenças de emissão de SO2. Embora no início tanto os representantes das indústrias quanto os ambientalistas estivessem céticos com relação à proposta, com o tempo ficou provado que é possível reduzir a poluição com um mínimo de transtorno. As licenças de poluição são como os impostos corretivos. Como os impostos corretivos são agora amplamente consideradas uma forma eficaz em relação aos custos para manter o ambiente limpo. Então veja, uma arquitetura de política pública para reduzir as externalidades. Vamos voltar aqui na figura número 4 e ver graficamente esse exemplo. Então veja, a equivalência entre os impostos corretivos e as licenças de poluição. Então basicamente aqui, o Menkil está deixando claro que não existe diferença entre impostos corretivos e licenças de poluição na prática, que os dois produziriam os mesmos efeitos finais. Então veja, no painel A EPA estabelece um preço sobre a poluição. Então, imposto corretivo. Então, um imposto corretivo estabelece o preço da poluição, né? Então você estabelece lá. Aí aqui então você tem um preço e você aqui tem a curva de demanda. Então, justamente o ponto, a quantidade de poluição vai ser a que cruza a curva de demanda. Então veja, um imposto corretivo estabelece o preço da poluição, imposto corretivo, e 2, que junto com a curva de demanda determina a quantidade de poluição. Então esse preço vai determinar então a demanda por direitos de poluição, ou seja, quanto, digamos, as fábricas querem poluir, mas existe um limite dessa poluição por causa de um imposto corretivo, e esse imposto corretivo ele produz aí um estabelecimento aqui de uma quantidade de poluição. Então, veja, estabelece um preço sobre a poluição a cobrar o imposto corretivo e a curva de demanda determina a quantidade de poluição. Já lá no painel B, licenças de poluição, a EPA limita a quantidade de poluição ao limitar o número de licenças de poluição e a curva de demanda determina o preço da poluição. Então aqui no A determina a quantidade e no B vai determinar o preço, né? Então você tem lá um limite, né? A agência governamental estabelece o limite da poluição. Então as licenças estabelecem a quantidade de poluição e agora a demanda vai estabelecer o preço. Então o que inverte aqui é que na primeira situação você trava o preço através de um imposto corretivo e aí ali você vai determinar a quantidade, e na licença de produção você trava a quantidade e aí a demanda por poluição é que vai estabelecer se o preço será maior ou menor. Então junto a curva de demanda determina o preço da poluição. Se você não entendeu ou continua ainda com dificuldade, dá uma olhada mais uma vez no vídeo, volta, passa com bastante cuidado para ver aí esses detalhamentos que são fundamentais para a compreensão dessa questão. Ou seja, basicamente o resultado final dessas duas modalidades de políticas baseadas no mercado, no caso licenças para poluição ou no caso cotas para poluição, eles produzem o mesmo efeito que os chamados impostos corretivos, ok? Bem, antes da gente avançar, tem esse quadro aqui, eu estava só verificando. Então, notícias, restrição e comércio. O presidente Obama propôs uma política para lidar com as externalidades das emissões de carbono. Uma oportunidade perdida na mudança climática. Um texto aí do Menkil que ele escreveu para... que não tem ainda... Deixa eu ver aqui porque essa tabela continua. Que ele escreveu lá para o The New York Times. É um artigo do próprio autor deste livro. Então ele fala o seguinte, ó. Durante a campanha presidencial de 2008, Barack Obama destacou-se ao abordar de uma forma mais sensata as questões sobre a economia da mudança climática do que a maioria dos seus rivais. Infelizmente, agora o presidente Obama pode assinar um projeto de lei climática que está muito aquém de suas aspirações. Na verdade, essa legislação poderia ser pior do que nada. Vamos começar com o básico. O problema essencial da mudança climática, dizem os cientistas, é que os seres humanos estão emitindo muito carbono na atmosfera, o que tende a elevar as temperaturas do planeta.
A emissão do carbono é o que os economistas denominam externalidades negativas, ou seja, um efeito colateral adverso de certas atividades do mercado sobre terceiros. A solução didática para lidar com as externalidades negativas é usar o sistema de impostos para alinhar os incentivos privados com os custos e os benefícios sociais, aquilo que a gente já viu no começo do capítulo. Suponha que o governo tenha estabelecido um imposto sobre os produtos com base no carbono e usado as receitas para cortar outros impostos. As pessoas teriam um incentivo para deslocar seu consumo para os produtos com a utilização de menor carbono. Um imposto sobre o uso do carbono é a solução para a mudança climática, que ganha um grande apoio entre os economistas e os sabichões da política. Quando Obama ainda era candidato, não endossou exatamente um imposto sobre o carbono. Ele queria ser eleito e abraçar qualquer imposto que atinja milhões de eleitores de classe média não é uma receita para o sucesso eleitoral. Mas de maneira tentadora, Obama chegou perto. Na verdade, o atual presidente propôs um sistema de restrição e comércio para o carbono, com todas as licenças vendidas em um leilão. Em suma, o sistema colocaria um teto, portanto, uma licença, um limite máximo na quantidade de poluição, então um teto na quantidade de carbono liberado, e as empresas apostariam no direito de emitir carbono na atmosfera. Esse sistema é equivalente a um imposto de carbono. O preço do leilão de um direito de emissão é efetivamente um imposto sobre o carbono. A receita levantada pelo leilão dá ao governo os recursos para cortar os impostos que distorcem o comportamento, como a renda ou os impostos de folha de pagamento. Então, você tributa mais ou melhor uma determinada área da sociedade que produz uma externalidade negativa muito grande para tentar corrigir em outra que você estaria, por exemplo, produzindo um peso morto ou uma distorção sobre a dita economia de mercado. Até aí tudo bem. O problema ocorreu quando essa ideia sensata passou do âmbito da campanha para a esfera do processo legislativo. Em vez de leiloar as licenças de carbono, agora vamos avançar aqui para terminar, o projeto de lei recentemente aprovado pela Casa Branca cederia a maioria delas aos interesses dos poderes especiais. Os números envolvidos não são triviais. Com base nas estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso, né, o Congressional Budget Office, calcula-se que, se todas as licenças forem leiloadas, o governo poderá levantar 900 bilhões de dólares nas receitas ao longo de 10 anos. Mas no projeto de lei como está escrito, as receitas do leilão são de apenas 200 bilhões. Obama entendeu esses riscos. Quando questionado sobre o imposto de carbono em uma entrevista em julho de 2007, ele declarou: "Acredito que, dependendo de como for atribuído, um imposto de carbono realizará quase as mesmas coisas que um programa de restrição e comércio. O perigo do sistema de restrição de comércio é que as licenças para emitir os gases do efeito estufa sejam cedidas gratuitamente em vez de precificadas no leilão. Um dos erros que os europeus cometeram no estabelecimento de um sistema de restrições e comércio foi ceder muitas dessas licenças." Aí foi a opinião de Obama em 2007, antes, portanto, da sua vitória. O Congresso agora está em processo de enviar ao presidente Obama um projeto de lei que comete exatamente esses erros. Quanto disso importa? Para a finalidade de alocar os direitos de carbono de maneira eficiente, não. Mesmo que esses direitos tiverem conotação política e não se basearem em princípios econômicos, o sistema comercial de restrição e comércio vai cuidar do resto. As empresas com maior necessidade de emitir carbono irão comprar as licenças de carbono no mercado recém-formado. Aquelas sem necessidades urgentes irão vender qualquer licença que lhes foi dada e gozar dos lucros que resultaram da generosidade do Congresso. Então, aquilo que a gente já viu ali simplesmente. Quem vai poluir, compra. Quem não vai poluir,
faz o trabalho de vender a sua licença. O problema é como a política climática interage com o sistema fiscal estabelecido. Como o presidente apontou, um sistema de restrição e comércio é como um imposto de carbono. Os preços das licenças de carbono irão eventualmente ser passados para os consumidores na forma de preços mais altos para os produtos intensivos de carbono. Porém, se a maioria das licenças for entregue e não leiloada, o governo não terá os recursos para cortar os impostos e compensar esse aumento de preço. Então aqui tem a hipótese de que criar um imposto que diminui uma externalidade negativa gerará compensação de um outro imposto que talvez esteja criando dificuldades comerciais na sociedade ou dificuldades nos funcionamentos do mercado, que será excluído. No caso, se as licenças elas forem dadas e não leiloadas, o governo, neste caso, não terá dinheiro para fazer essa compensação. O resultado será um aumento de impostos estabelecidos. Claramente, se você cria um imposto adicional por conta de uma externalidade negativa, você está aumentando, você está ampliando o nível de tributação geral da sociedade, o que provocará diminuição dos salários reais, redução dos incentivos trabalhistas e queda da atividade econômica. A dura questão é a seguinte: no resultado final, trata-se de uma política boa ou ruim? Então essa aqui é uma pergunta importante. Aqui você pode encontrar os sabichões da política em ambos os lados. Para aqueles que veem a mudança climática como um impedimento da catástrofe e os efeitos distorcidos do sistema fiscal como um mero incômodo, um projeto de lei imperfeito é melhor que nenhum. Para aqueles que não estão convencidos completamente da dimensão do aquecimento global, mas se mostram profundamente preocupados com os efeitos adversos da corrente elevada e das taxas fiscais prospectivas, o projeto de lei é um passo na direção errada. Então, infelizmente, a primeira situação é o que a gente mais vê, ou seja, as leis ambientais, elas não são aquelas ideais, elas são aquelas que são possíveis diante da forma como a sociedade se comporta em um determinado momento, as pressões políticas, as pressões econômicas. Mas quem entende acha que é melhor algum projeto de lei que reduza, por exemplo, os efeitos adversos em alguma medida do que não reduzir nada. E aqueles que são mais céticos quanto às questões ligadas, neste caso, a problemas ambientais, claramente vão achar a cobrança de mais um imposto um absurdo do ponto de vista da compreensão do funcionamento do mercado. Todos concordam com o fato de que, se couber ao Congresso a aprovação da legislação, perderemos uma oportunidade. O presidente Obama sabe com o que um bom projeto de lei climático se pareceria. Mas apesar de sua imensa popularidade e carisma pessoal, ele parece incapaz de persuadir o Congresso a cooperar. Aí um artigo do New York Times de 2009. Vamos voltar aqui.